Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mais Pode Ver aqui, o podcast do portal vnoticias.com.br, um portal diferenciado onde você pode ver aí notícias bem específicas, não só do nosso mundo feminino, mas também sobre política feminina, né, sobre entretenimento e sobre tudo que está rolando no Brasil e no mundo de forma bem específica, tá? Então você clica aí, ó, vnoticias.com.br e já deixa o seu like, sua opinião, seu comentário, tudo que você quiser. Pode botar aqui que eu vou ler, a gente vai ler e vai estar respondendo a vocês aí também. Para a galera que está no Instagram, sejam todos bem-vindos. A gente tem convidado especial hoje aqui. A gente vai bater um papo bem legal, gostoso. Vocês também podem deixar aí seus comentários à vontade, porque hoje eu recebo aqui a secretária municipal de Política para as Mulheres, né, Fernanda Lordelo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço, Aline, esse convite. É sempre importante a gente estar falando de mulher para mulher. Ai, que delícia, que bom. Parece a propaganda, né? De mulher para mulher. Mas só não vou fazer a propaganda, meu bem, porque não vou fazer. Não faz não. Então, a gente estava conversando várias coisas aqui nos bastidores, mas a primeira coisa que eu queria saber de você é: você é técnica, recebe um desafio grande de você estar na secretaria, né? Como é que foi? Como é que é para você? Como é que está sendo para você ter esses dois mundos, né? Houve um impacto muito grande de você como pessoa mesmo? Sim, houve. Houve porque eu vim de instituições privadas. Minha vida sempre foi academia, faculdade, universidade, gerência acadêmica. Então, dentro de uma perspectiva totalmente diferente de ser um agente político. Mas eu tenho aprendido muito. E a área política também nos dá oportunidades únicas de interferir e transformar a vida das pessoas que o mundo privado não nos permite. Então, é um desafio grande. Eu tenho aí 15 meses, mais ou menos, isso, nesse desafio, mas a gente está desenvolvendo muita coisa bacana e trazendo um pouco desse ritmo do privado também, né? Com um pouco mais de técnica, um pouco mais de aprofundamento para ajudar o time. O que você conseguiu já transformar? Que você falou transformação. O que você conseguiu transformar até agora? Assim? A gente conseguiu criar processos mais claros. As nossas equipes, elas mais técnicas, a gente consegue criar fluxos de rede com parceiros. Então, firmamos parcerias mais específicas com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, onde nós temos hoje um núcleo totalmente articulado. Os nossos serviços de atendimento à mulher hoje tem toda uma articulação entre as DEANs, Ronda Maria da Penha, delegacia especializada, mas a gente tem aí o Ministério Público, todos juntos, sociedade civil. Hoje nós temos lideranças comunitárias que nos acionam. Então, nós conseguimos procedimentar algumas coisas que facilitam o atendimento a essa mulher, por exemplo, em situação de violência. Muito massa. Agora, sabe o que eu penso muito assim? E que a pandemia me trouxe esse olhar e esse reflexo sobre uma questão emocional muito forte que nós mulheres vivemos. E que gestão pública, pelo que eu conheço, posso estar sendo ignorante nesse fato, se trabalha pouco ou quase nada, né, dentro desse processo aí que você falou, de você estar trabalhando com DEANs e tal, a mulher, violência contra a mulher, que é muito forte, e a gente sabe disso. Mas, assim, quando eu falo do trabalho emocional, é desse desenvolvimento emocional que nós, mulheres, precisamos entender e equilibrar e ser trabalhado isso. Porque na pandemia, não sei se... Eu acho que você percebeu ou sentiu, eu não sei. Não só as mulheres, mas acho que todo mundo ficou muito abalado. E aí foi que a gente viu, nossa, existe um tal de emocional que a gente precisa cuidar. Não é, Fernanda? Nosso maior desafio agora, pós-pandemia, ou saindo dela, e espero que isso esteja acontecendo, é exatamente a saúde mental. Exato. Perceba que no final desse ano, do ano passado para o início desse, é que veio a questão da inserção na Lei Maria da Penha da violência psicológica. Ela ficou mais fortalecida ainda e foi colocada em lei. Por quê? Ela sempre existiu. Sim. Mas a pandemia, em razão do confinamento, agravou ainda mais isso. Então, se correu até legislativamente para resolver isso. Não resolve apenas com a lei, a gente sabe. Então, o que é que a gente observa? Nós estamos doentes. Exato. Em sua maioria. E não são só mulheres, os jovens, as jovens, né? Nós tivemos aí um confinamento forçado, por óbvio, por conta da pandemia. E a gente precisa pensar em políticas muito efetivas nesse sentido. Então, a gente vem... Tanto que o Março Mulher desse ano, da Prefeitura, foi o Março Mulher com a questão da saúde. Porque as mulheres ficaram presas, não faziam exames. Exato. Seus exames pré-natais, nem mulheres grávidas faziam, nem as suas rotinas relacionadas à mamografia, transvaginal e tantas outras.
pelo descuido consigo mesma e afetada mentalmente com todas as exigências que a pandemia trouxe. Então, hoje, a gente tem um fluxo muito maior de questão de saúde mental, o que aumenta também o índice de violência. De violência. Porque claro, o homem também claro. estava mais agressivo. Imagine essas famílias todas confinadas no mesmo espaço, onde já havia um ambiente propício à violência, isso só potencializou. Então, realmente, o desafio que a gente tem agora é trabalhar a saúde mental além de tudo. E os centros, eles estão bem focados nisso também. Ai, que bom, que bom. O que você aprendeu com essa pandemia? Você como mulher agora, assim, tipo, dentro de casa, e se poder trabalhar direito, aquelas coisas. O que você aprendeu, assim, a maior lição? Eu acho que a gente fica um pouco mais resiliente. É? Né? A gente agora fica bem angustiada também. Você ficou irritada? As TPM lá, brava? Não, teve, Aline. Não tem como não dizer que a gente não se irrita e que a gente não fica, meu Deus, e agora? Faz como? E assim, eu ainda, por estar assumindo a secretaria, que eu tinha serviços essenciais, eu até que não fiquei muito confinada. Mas muitos dos serviços que a gente presta precisava ser por teleatendimento. As mulheres não podiam se deslocar. Mesmo a gente mantendo o atendimento presencial, a gente sabia que as pessoas tinham medo. E aí aquela coisa da impotência, porque muitas vezes a gente não conseguia alcançar as mulheres em situação de violência e vulnerabilidade porque elas não vinham efetivamente até o serviço. Então, a gente precisou ser muito resiliente. Só para você ter ideia, tem mulheres que estão com a gente desde a pandemia e que nunca denunciaram oficialmente o caso, a Madean. E, recentemente, algumas mulheres resolveram, diante de tanto atendimento psicossocial, que já está na hora de denunciar esse agressor. Então, a gente está tendo ganhos assim, é um trabalho de formiguinha. Entendi. Tá? Mas elas têm muito medo de denunciar, medo de falar. E a pandemia trouxe isso. Ela trouxe essa coisa de eu estou com ele aqui dentro, eu vou falar para quê? Exato, eu vou claro. eu fico como? E a situação financeira, como é que vai pagar as contas? Exatamente. É tudo isso envolvido. Ai, secretária, tanta coisa. Ai, eu pegava cada caso absurdo, como eu estava falando para você, né? Tipo, é dependência financeira, é dependência psicológica, é família, filho, né? E o que eu percebo, a mulher, ela não está preparada ou ela não foi preparada para ser empoderada. E não é um empoderamento que eu falo de que você tem que ser aquela mulher, eu vou para a luta, eu vou ser grossa, eu vou lidar, né, de frente a frente. Não, é aquele empoderamento que ela tem que entender quem ela é, o papel que ela tem, se apaixonar por ela e ver, nossa, aquilo ali para mim não é para mim, sabe? Tem alguma coisa errada ali. E talvez esse psicológico, né, essa saúde mental mal trabalhada, influenciou em tudo, né? Porque a autoestima é tudo. É exato. Através desse desenvolvimento da autoestima é que a mulher ela consegue se perceber importante, necessária. Ela não é apenas a mãe dona de casa, não. Ela é uma mulher que tem responsabilidade no lar. Da mesma forma, algumas vezes a gente escuta, né? Não, olha, você trabalha feito um homem. Não, eu digo sempre, eu não trabalho feito um homem, eu trabalho como uma mulher e que atende às perspectivas do mercado de trabalho. Ou seja, o mercado de trabalho gosta da forma como eu trabalho, mas não porque eu trabalho como homem. Então, é importante que a gente também desconstrua um pouco essa ideia de que a mulher ela só é boa quando ela profissionalmente parece com um homem. E dentro de casa, quando tem até um homem que é um pouco mais permissivo do que a mulher, você parece que é a mãe. Você parece que é uma mulher, né? Educar é um processo também familiar. Parar essa ideia de que quem educa é mãe. Não, educar é um processo de pai e mãe familiar. Homem não ajuda a mulher, filho é responsabilidade de pai e mãe. Mas essas questões são questões estruturais. Quando a gente está lá na escola, a gente tem que mudar essa discussão de gênero. Isso. Onde a gente já bota a menininha para brincar de bonequinho e o menino de carrinho sempre. Concordo. Essas tratativas dadas desde a tenra infância já prejudicam a forma como a gente vai trabalhar com esse adolescente, com esse jovem e com esse homem. E a gente entra na questão da masculinidade tóxica. Então, assim, nós precisamos realmente, Aline, desconstruir muita coisa para reconstruir um mundo onde a gente consiga a equidade de gênero que a gente tanto quer como mulher. Porque quando a gente fala em equidade, a gente não quer ser melhor que o homem. Não, de jeito nenhum. concordo. O que a gente quer é o seguinte, o direito que é dado a Aline é dado a Matheus. Exato. Matheus recebe 10 mil fazendo isso. Fazendo a mesma coisa, a Aline vai ganhar os mesmos 10 mil. E a gente vive num país onde os cargos gerenciais, as mulheres chegam a receber 67,3% a menos do que o homem na mesma atividade. Então, é inadmissível que, no século que nós estamos e avançamos em tanta coisa, a gente ainda ande tão atrás.
E é engraçado você falar isso, porque eu me lembro, na época, eu sou jornalista e sexóloga, né? Então, tenho essas duas profissões. Na época que eu era bem atuante como jornalista, eu estou voltando para o jornalismo agora, por causa do portal de notícias, mas como empresária, não como atuante, repórter, enfim. E eu comecei com 18 anos. Ó, Fernanda, comecei com 18 anos trabalhando em televisão. Naquela época em que tudo era dominado por homens, né? Então, eu ia para a rua, meu cinegrafista era homem, motorista era homem, auxiliar era homem. Eu, de mulher ali, só tendo que lidar com as situações, né? Então, imagina você, no meu momento de TPM, quando eu estava menstruada, e que, às vezes, eu com 18, 19 anos, a menina começando, e para você lidar com essas situações com 4 homens, você chegava na redação, era mais homem, o chefe pegava, colocava dedo na tua cara, chefe colocando dedo na minha cara, eu não podia falar nada, então aquela coisa. Chefe que mandou cortar o cabelo, porque senão eu não ia aparecer na televisão, eu não ia entrar na reportagem, porque meu cabelo era todo enrolado, eu tive que alisar o cabelo. Então, tudo isso foi vindo acumulando. E eu me lembro um dia que eu tinha saído, acho que foi de São Paulo, alguma coisa, estava aqui, acho que foi na Record aqui. E eu fui brigar por um direito salarial. Por quê? Porque eu já estava uma puta profissional. Eu já estava com a autoestima lá em cima, eu sabia dos meus direitos, e eu fui brigar por um salário. Cheguei na sala dele e falei assim, olha, porque eu soube justamente que um amigo meu, que apresentava o mesmo jornal que eu, estava ganhando mais. E eu fui lá e falei, chefe, é o seguinte, eu quero um salário igual ao dele. Ah, como é que você sabe que ele ganha isso? Porque eu sei, porque ele é meu colega e falou. E eu estou na mesma função que ele, eu quero ganhar. Ah, não, mas você não pode ganhar, você não vai ganhar. Eu falei, como é que é? Eu não vou ganhar, não? Aí foi que eu tomei posse do que é meu e falei, ou eu ganho, ou vocês me demitem, eu quero todos os meus direitos, porque eu já vou trabalhar na outra emissora. Então, eu tive força para poder fazer isso. Mas foi um longo processo, entendeu? Imagina quantas mulheres que não têm força ainda e estão empurrando, né? Com a barriga as coisas. Porque existe a ideia de que ela é preparada para não brigar. Não aceitar, né? Não tipo assim, eu não mereço aquilo. Nós temos síndrome de impostora. Eu costumo dizer isso tudo, que a gente sofre, isso é um processo psicológico. É síndrome de impostora. Será que eu mereço? Não, mas repare, ele está mais tempo nisso, né? Eu cheguei agora. Não, é direito e é um direito que precisa ser trabalhado de forma igual. Você traz um ponto bem interessante, que a gente trabalha com dignidade e pobreza menstrual, que você faz assim, quando a gente está menstruada. A educação menstrual é um outro processo extremamente retrógrado na nossa sociedade. A gente hoje, se você está com menstruada e precisa de um absorvente, a gente pega e passa uma para outra como se a gente estivesse traficando drogas. Escondido, né? Tipo assim, é um negócio assim, a massa na mão entrega. Gente, é fisiológico, é natural. E isso a gente passou para os nossos filhos e passa das nossas avós, e isso é um processo difícil. E aí, quando a gente vê que tem crianças e meninas que deixam de ir para a escola por um processo menstrual, usa miolo de pão porque a família não tem dinheiro, bota jornal porque a família não tem dinheiro, a gente vê o quanto perverso é a nossa lógica de não educar e não preparar para que essas pessoas vejam direitos onde elas precisam ter. Exato. Então, hoje a gente trabalha a dignidade menstrual como educação menstrual, porque precisa se normalizar algo que é natural. Né? Toda menina e mulher ou pessoa que menstrua, porque é o transexual também, ele, né? A transmulher, ela passa por isso. Então, a gente precisa compreender esses perfis e modificar. Mas é muita coisa para mexer. Muito. E assim, sentando onde eu sentei, aí voltando um pouco para o início da sua pergunta, e aí, o que é que você aprendeu? É um pouco disso tudo. Porque você começa a ver o mundo de uma forma muito macro. Né, ver os problemas das mulheres, das meninas, das jovens, inclusive mulheres pretas, negras, na nossa sociedade, de um olhar diferente, da necessidade de realmente ter políticas públicas efetivas construídas. E aí você falou uma outra coisa que me chama muito a atenção e me toca bastante, porque é uma área que eu adoro e que eu trabalho com isso, só que eu encontro muita barreira pela gestão pública. Principalmente aqui em Salvador, por ser uma cidade muito conservadora, muito coronel, aquela coisa de tem que ser assim, tradicionalista. E eu não tive isso, por exemplo, quando eu morei em São Paulo, que é a questão da educação sexual, dentro do processo que vem da Secretaria das Políticas Públicas para as mulheres. Embora seja também dever da Secretaria de Educação. Mas a gente não tem isso, Fernanda. Cara, é muito complicado. Eu trabalhei em São Paulo na gestão pública lá e implantei dentro das escolas um projeto de educação sexual para jovens
que foi assim, incrível, surtiu o maior efeito, muito resultado. E a gente trabalhava esses pilares, questão de menstruação, questão de orientação, né, questão do desenvolvimento mental e várias outras questões. Mas aqui eu sinto que há uma dificuldade absurda na gestão pública de querer isso. Em 2012, antes de eu ir embora daqui, eu apresentei um projeto para um vereador e sobre isso, que era o mesmo projeto semelhante que eu tinha feito em São Paulo. E, cara, eu cheguei lá, tipo, quando viu só o nome, Projeto de Educação Sexual, que na época eu nem me lembro se era educação sexual. Mas só porque tinha isso, não, não vai não. A Aline não vai aceitar e não sei o quê. Não quis nem olhar o que era. A gente tem essa questão do conservadorismo, isso é fato. Mas, de jeitinho ou de outro, a minha equipe já está indo nas comunidades. É isso trabalhando em ISTs. Exatamente. Gravidez precoce. Exatamente. Falando dos relacionamentos abusivos, porque perceba, se essa jovem que se relaciona muito cedo, até sexualmente, já vem diante de relacionamentos abusivos, ela no futuro está com risco de feminicídio, de ser violentada, de ser agredida, espancada. Então, a gente já está fazendo esse trabalho em comunidades, rodas de conversa, inclusive com puerpérias, primeiro, segundo, terceiro filho, sinalizando, e aí a gente faz uma dobradinha com a saúde, tá? A gente sempre leva a equipe de saúde junto e consegue fazer isso de uma forma legal. A minha coordenadora de infância e juventude hoje, inclusive, é uma pessoa com especialização em saúde pública. Então, a gente sempre constrói com a Dijane dessa forma. O meu diretor vai junto. A gente tem feito essa formiguinha. Digamos, um trabalho de formiguinha nas comunidades. E foi positivo, Aline, porque assim, a gente levou para um lugar. Aí uma liderança que me acompanha no Insta. Secretária, traz essa coisa aqui para a comunidade. Eu vi que vocês distribuíram aí camisinhas masculinas e femininas. E a gente quer trazer aqui para os jovens daqui. A gente já foi em vários fazendo Ai, que legal. Isso, tem que ser. Que bom, Fernanda. E a saúde tem se empolgado com a gente quando a gente tem conseguido chegar nesses espaços. É porque é bem difícil. É bem difícil. Eu tentei e, cara, se você não tiver esse impulsionador, se você não tiver fazer... É tipo um mutirão, né? Você tem que ter um mutirão nesse processo. E o meu segundo passo é exatamente o que você disse. É transformar isso numa política pública. É isso. Né? Ai, mulher, conte comigo. Bora! Porque o especialista está aqui e vai ajudar nisso. Adoro. Tem que ser isso mesmo. Tem que botar quente para a gente pegar e atuar nessas duas áreas aí. Me conte para você, sem ser secretária agora, né? A mulher, o maior desafio, hoje você falou de autoestima. E eu queria saber, sua autoestima, que nível ela tá? De 0 a 10? Hoje 10. Hoje eu tenho um processo de empoderamento e autoempoderamento por tudo que eu vivo, por tudo que eu faço e por tudo que eu vejo. Mas eu já passei por momentos bem difíceis, Aline. Por exemplo, quando eu fiquei na universidade, antes de ser gerente geral, eu conto essa história em quase todos os espaços e eu acho que as mulheres precisam escutar isso. Claro. Eu era uma auxiliar de coordenação, muito bem respeitada pelo meu gestor direto, e havia uma professora doutora que trabalhava com o staff de CEO, junto de assessoria do CEO na época. E eu trabalhei muito duro e sempre trabalhei muito duro. Até porque você sabe que quando a gente é mulher, a gente tem que trabalhar 3 vezes mais. Claro, para provar e provar sempre. A gente tem que estar provando sempre. O tempo inteiro. Não é? Eu estava ouvindo até a advogada Josiane Bernardi no evento com a Rosema Maluf, e ela falou uma coisa que me tocou e me gatilhou esse episódio. Que ela disse assim, que uma pessoa virou para ela e falou, por que você está fazendo doutorado? Você já é uma professora conhecida, você não precisa disso. Um professor virou para ela e disse, você não precisa. Eu, como mulher, eu ainda preciso ter o doutorado para que as pessoas me validem. Exatamente. Eu espero o dia que eu não precise ter que fazer mais isso, mas ainda é necessário. Então, eu lembrei muito disso dela. E ela virou para mim e fez assim, Fernanda, você é muito competente, você é muito boa, mas você tem 3 problemas. E na época eu tinha 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. Ela fez assim, você é mulher, você é negra e você está gorda. E eu vou ser a sua style. E assim, eu sou ariana, eu sou extremamente respondona, tá? Mas naquele momento, eu me desconstruí de uma forma, eu fiquei tão paralisada que eu não tive resposta. E ela chegou no outro dia na minha mesa com o kit Herbalife, me dizendo que ia me ajudar a emagrecer, porque ela queria me ver ser gerente ou diretora. E se eu não atendesse, né? Porque negra eu não deixar de ser. Tipo, mulher não ia ter como resolver. Então, eu tinha que, pelo menos, perder os... Então, foi um negócio que me chocou profundamente. Eu levei isso adiante. Um tempo ela foi desligada. E eu cheguei a ser gerente regional e nacional de um projeto sem precisar. Emagrecer. Nem precisar nem uma coisa nem outra. Enfim.
Mas aquilo me tocou muito, Imagina. sabe? Porque eu ouvi isso de uma mulher. E aí, eu vou trazer um outro tema. A gente fala muito em sororidade. Eu falei isso com alguém que veio aqui, acho que foi alguém, deputado, ou alguém que veio, eu falei sobre isso. As pessoas não sabem o que é Não ser sororidade. sabe. Não sabem o que fazer. Como é que você, uma mulher, chega para outra mulher e desqualifica dessa forma, achando que está ajudando fazendo um bullying mental nessa pessoa, acabando com ela. Eu acho que a gente precisa entender sororidade como acolhimento. Exato, como dar concordo. as mãos de verdade. Ajudar e fortalecer. Então, não adianta ficar usando frases feitas, sororidade, empoderamento, encontrei uma das minhas. coisas lindas, e na hora da prática essas coisas não funcionam. Então, hoje, eu posso dizer, poxa, eu estou super tranquila com a mulher que eu sou e me sinto muito boa a assumir qualquer coisa que venha como desafio. Que massa. Mas não foi fácil chegar a essa construção. Né? Também já estou com 45 anos, a gente apanha tanto que a gente chega num momento Nem que parece, a gente começa a aprender algumas nuances. Mas é importante que as mulheres entendam que, por mais que o outro tente lhe destruir, você tem que realmente se avaliar e se validar. Porque muitas mulheres, elas realmente ficam sendo analisadas pelos outros e aceitam a análise dos outros. Exato. Você é gorda, você é feia, você é incompetente, e a violência psicológica, ela se perpassa nisso aí. Exatamente. E você falou muito bonito, eu concordo isso. A gente não pratica a sororidade que dizem que é. Mas eu acho que não é só de nós mulheres, não. Eu acho que é de todo mundo, é do ser humano. O ser humano tem isso inerente nele, né? De que você precisa machucar o outro, você precisa falar mal, desqualificar, criticar para validar o que você é ou queria ser. Na verdade, às vezes, a pessoa queria estar no seu lugar. E ela queria exatamente aquilo. Ela queria estar... Ela sabia que você tinha uma competência para chegar a tal nível e ela provavelmente ficou com medo de perder aquilo. Então, ou seja, quando a gente fala, quando a gente critica, quando a gente maltrata, porque, na verdade, a gente não está automaticamente atingindo aquela pessoa. A gente está atingindo aquilo que a gente queria ser ou, talvez, aquele lugar que a gente queria estar. Então, é bom a gente pensar, né? E também desconstruir por esse processo, né? É o que eu estou fazendo para outra pessoa, na verdade, eu estou fazendo para mim. Enfim, é meio louco isso, né? Ai, gente, filosofia aqui, quando eu sei nem o que eu falei. Falei uma doideira aqui. Meu pai, falei... É que vai um negócio baixando assim, né? Mas é importante que você falou. Eu acho que é a nossa reflexão. Ai, doida. É a nossa reflexão. Mas é isso. Olha... Desafios daqui para frente, né? A gente falou muito das coisas que estão acontecendo na secretaria. Mas agora, algum projeto específico, pontual, e que vocês vão atacar, independente de datas, porque quando tem as datas principais, né? Março, mulher, né? Então, vocês trabalham mais, mas algo específico assim que você já possa adiantar para a gente? A gente está aí com o Observatório da Violência contra a Mulher, que foi instituído agora no mês de março. Então, esse observatório ele começa a ganhar corpo através da Diretoria de Política para Mulheres, onde a gente vai trazer dados, índices específicos da violência no município de Salvador, para a gente ter articulações e ações mais específicas. Por exemplo, eu vou conseguir identificar qual é o bairro onde eu tenho maior violência, qual é a situação econômica dessa mulher que está em situação de violência, onde é que eu preciso colocar os serviços públicos municipais e as políticas focadas especialmente. Então, a gente vai dar um gás nisso aí. Boa. E a gente tem que fortalecer também a questão dos jovens. Então, já na outra diretoria, a gente está entrando com vários projetos, que é o Protagoniza Jovem, o Empreenda E, outras questões alinhadas, inclusive em parceria com o Sindec, onde a gente vai fazer sobre o primeiro emprego, também jovens mulheres, né? Porque quando a gente fala em jovens, a gente está falando de homens e mulheres, mas a gente tem aí um desafio muito da empregabilidade. Então, esse ano aí é o ano da gente correr para dar a essas pessoas empoderamento através de emprego, renda e empregabilidade. Exatamente. Boa. Que massa. É isso. Olha, queria agradecer imensamente a você o seu tempo, que eu sei que é corrida, por estar aqui, por essa passagem. Para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho agora, né? Focado nessa área mesmo de dar voz às mulheres, e é um espaço onde você também esteja à vontade aqui para o que quiser. Aline, você pode ficar aqui, que a parceria é certa, tá? E já agradecendo também a todo mundo, sua equipe, a você que está em casa. Gente, obrigada pelo Pode Ver aqui de hoje. Pode deixar seu comentário, né? Recebendo aqui a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Fernanda Lordeiro. Muito obrigada, viu?
Eu que De agradeço, coração. Aline, e sempre que precisar nesse bate-papo aqui legal, pode chamar que eu venho. Que pode bom. ficar tranquila. Obrigada, boa sorte, gente. Ó, galera do Insta, obrigada, beijo pra vocês, pra todo mundo. E a gente volta no próximo Pode Ver. Acesse aí vnoticias.com.br. Tchau.